Bom, bom dia a todos. Então, em primeiro lugar, também eu gostaria muito de agradecer ao convite, feito pela Solange, pela Giovana e pela Nádia. Agradecer a acolhida, de nos receber aqui. Eu acho que um pouco todos nós estamos nos sentindo aqui numa prévia do nosso SEAD, que a gente vai sediar em Recife esse ano, em outubro. E então, eu acho que é dizer da minha alegria, de estar participando desse evento com as discussões que a gente está vendo aqui, com essa qualidade, e, enfim, um momento mesmo que a gente pode refletir sobre as nossas questões, e também da minha alegria de participar da mesa com as colegas Cristiane e Solange. Bom, o que eu trago aqui, quando o pessoal me fez o convite, tem a ver com algumas questões que eu venho pensando, porque a minha entrada na UFPS deu, pela via do EAD, do ensino à distância. Eu sou professora concursada na universidade em EAD. Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar algumas coisas, sobre isso, e já fiz algumas reflexões. Mas enquanto elas colocaram esse tema, discurso, rede e conhecimento, então achei que a gente podia... Voltei um pouco algumas questões que eu já tinha pensado sobre os AVAs, e então a proposição que eu trago aqui, o nome que eu dei é a representação do discurso da escrita nos AVAs, contradições e atravessamentos. E aí depois, escrevendo o texto, já achei que esse não era o melhor título, mas enfim, por enquanto vai ficar esse, certo? Então, eu vou fazer uma leitura aqui e vou passando algumas coisas também. O surgimento da rede mundial de computadores, a chamada internet, produziu e vem produzindo mudanças significativas nas relações interpessoais, de trabalho, de consumo e também nos processos de produção de conhecimento. Partindo de trabalhos anteriores, interessa-me neste trabalho enfocar essa última mudança, observando... Então, o objetivo, observando o modo de funcionamento do discurso produzido pelo sujeito aluno nos ambientes virtuais de aprendizagem. Mais especificamente, eu pretendo analisar questões a respeito da representação do discurso da escrita, que constitui o discurso do sujeito, na posição de aluno nesses ambientes, observando a relação entre sujeito-usuário e sujeito do conhecimento e como se dá inclusão, exclusão pela tecnologia nessa relação. Então, para tanto, estou tomando aqui como corpus postagens em fóruns e atividades produzidas por alunos em salas de aula virtual do nosso curso de licenciatura, em letras à distância lá da UFPE. Os AVAs funcionam através da comunicação mediada pelo computador, tecnologia que trouxe a possibilidade de descentralização do controle das informações, conforme Dias 2003. Deslocando o modo de produção de conhecimento e também os modos de os sujeitos se relacionarem no processo de ensino-aprendizagem. A partir disso, eu coloco algumas questões. Como se dá a passagem do sujeito usuário para o sujeito conhecimento, e se de fato essa passagem é efetiva no caso dos AVAs. Para essa nomenclatura, sujeito usuário, sujeito do conhecimento, eu estou partindo de um artigo da Inorlândia de 2010 chamado A Contrapeso e Incursão Teórica na Tecnologia, Discurso Eletrônico, Escola, Cidade. E lá ela propõe um deslizamento da noção de usuário para de sujeito e aponta a possibilidade de a gente pensar uma distinção entre ser sujeito, ser usuário e ser sujeito do conhecimento, Enfim, aí eu pretendo aprofundar um pouco essa reflexão aqui nesse texto. E como ponto de partida, então, estou entendendo aqui o sujeito usuário como aquele que faz uso das novas tecnologias, não importa para quê, se para se comunicar, se para encontrar amigos nas redes sociais, se fazer uma graduação à distância. E aí eu vou tentar aprofundar um pouquinho essa reflexão, essa relação entre sujeito usuário e sujeito do conhecimento. Constituir-se sujeito do conhecimento nesses ambientes supõe que o sujeito seja usuário e aprendiz ao mesmo tempo. Um aprendiz com autonomia e capacidade de reflexão, que saiba manejar bem os recursos tecnológicos, que leia e produza textos com criticidade, o que pressupõe domínio das regras da língua e das ferramentas tecnológicas. Não nos iludamos, no entanto, com esses
efeitos, com essas evidências, né, de que nos fala Pechet, a do sentido e a do sujeito. Serão esses sujeitos alunos? O problema disso aqui é que é sempre repulam. Serão esses sujeitos alunos do EAD realmente autônomos e capazes de construir conhecimento por si só? A promessa de inclusão propagada pelo Estado de alunos excluídos pelo sistema, né, presencial de fato se efetiva? Então, ao refletir sobre esses questionamentos, é preciso, antes de tudo, operar com alguns deslocamentos, né, para refletir sobre eles. Então, estou tomando aqui, né, a gente não está pensando aqui o aluno do EAD enquanto um sujeito empírico, mas olharemos para o modo como o lugar social que esse sujeito ocupa, né, de usuário, de estudante, de professor, de morador, na grande maioria dos casos, às vezes, da cidade do sertão pernambucano, determina, né, como esse lugar social que o sujeito ocupa determina, está representado no seu dizer, ocupar a posição do sujeito aluno na sala de aula virtual. A ideologia, né, outro deslocamento, a ideologia revestida da forma sujeito do capital é que produz essas evidências de sentido sobre esse suposto sujeito do conhecimento, apagando, homogeneizando as contradições e os sentidos outros que atravessam o seu dizer e constituem enquanto sujeito de linguagem. Interessa-me, portanto, olhar para o discurso produzido pelo sujeito aluno nos atos, e para tanto é preciso olhar para o discurso da escrita e, por sua vez, para a representação de escrita produzida nesses ambientes, a qual está atravessada por dizeres de diferentes campos do saber, né? Então, eu parto aqui da noção de discurso da escrita como aquele que produz um sentido único e desambiguizado, conforme Galo, 92, né? Que se legitima socialmente pelo viés de uma instituição, né? Em contraponto ao discurso da oralidade, que é aquele que produz sentidos ambíguos e inacabados, logo não valorizado institucionalmente. Não estou tomando aqui o discurso da escrita e da oralidade como opostos, né? Mas entendo que eles se intrincam, se complementam, né? Mas é pela oposição, pela valorização do discurso da escrita em detrimento do discurso da oralidade, que normalmente esses discursos são tratados, né, na e pela escola. Ainda também quero chamar a atenção, embora não aprofundar esse aspecto, que com a internet hoje a gente tem presenciado cada vez mais esse entrelaçamento entre oralidade e escrita. E a Solange também já falou sobre esse discurso que ela está chamando, né, da escritoralidade. Né? Então, essa representação de escrita, no entanto, né, que é aceita e valorizada pela escola, pela universidade e nossa sociedade de um modo geral. É esse modelo de escrita que a escola apresenta aos seus alunos e os graduandos chegam à universidade produzindo, reproduzindo esse modelo. Então, tomando a representação de escrita como aquilo que produz estabilidade aos processos de sentidos, a representação da escrita constitui-se como um espaço em que se confrontam relações de poder e força, né, esse espaço que é construído socio-historicamente pelos próprios discursos sobre a escrita. Produz-se, assim, uma representação de escrita enquanto lugar de exercício de poder, a qual se mantém relativamente estável, mesmo em diferentes espaços discursivos e em diferentes lugares sociais que podem ser ocupados pelo sujeito, uma vez que a escrita aparece sempre como um lugar de construção de autoridade. Essa é uma reflexão feita por mim e pela Fabienne, né, que está no outro texto. Nascimento, ao trabalhar essa relação entre representação e imaginário, vai afirmar que, enquanto o imaginário é um processo, a gente pode pensar na representação enquanto estabilidade, né? E aí, a partir dessa reflexão dele, né, eu digo, se a representação é espelho do imaginário, aquilo que do imaginário possui mais concretude e estabilidade, então ela trabalha nos processos de produção de sentido o efeito homogeneizante, desambiguizador, apagando a heterogeneidade e as possíveis contradições. Assim, a representação da escrita está diretamente relacionada a uma representação de língua também, ou seja, a língua ideal, sem falhas nem equívocos, né, produz essa escrita hermética, sem contradições ou ambiguidades. Voltando à questão do discurso do aluno, né, do EAD, para que ele possa ocupar essa posição sujeito-aluno, ele precisa discursivizar o seu dizer pela escrita, que é a materialidade que o legitima nessa posição, a qual é acessada pelo viés da representação. Para que ele passe, né, da posição sujeito-usuário para o sujeito do conhecimento, o seu espaço de dizer está garantido nas salas de aula virtuais, seja pelos fóruns de interação, seja pela resposta às atividades, seja em outros espaços do ambiente.
Por isso, a interdição não está no dizer, mas sim no silenciar. Essa é uma reflexão também que eu fiz num outro texto, que eu trabalho com essa questão das formas do silenciamento que se colocam aí, quer dizer, ou seja, ele é obrigado a dizer, né, para se colocar nessa posição de sujeito aluno. E, por outro lado, é proibido de silenciar, né? Então, essa obrigatoriedade do dizer para se constituir, ocupar a posição de aluno, acaba por produzir, né, como eu trabalhei nesse outro texto, diferentes formas de silenciamento. Uma que é produzida pela saturação da escrita, né, e a outra que é produzida pela ausência mesmo da escrita, né. Enfim, e essas formas de silenciamento, então, também passam por uma representação de escrita que esses alunos projetam para si mesmos e pensam projetar o outro, né, o outro colega ou o professor. Dessa forma, associada a uma representação de escrita que é atravessada por um ideal de língua, né, espaço das regras, do logicamente estabilizado, conforme Pechet, está o imaginário de que esses alunos possuem e constroem sobre o seu próprio lugar e o lugar do professor como autoridade. Pela escrita, esses sujeitos revelam marcas de sua existência, buscam um lugar de legitimação social para si e para o outro. Por isso, acreditamos que o exercício da escrita põe em marcha um movimento de identificação que pode se dar tanto pelo assujeitamento como pela resistência ao outro. Seja pelo assujeitamento, seja pela resistência, estamos diante de um movimento de legitimação do sujeito que se constrói numa rede discursiva atravessada por relações de poder e força que revelam o funcionamento de mecanismos de exclusão e pertencimento historicamente construídos, né, pelos usos sociais da escrita. Então, ou seja, ao mesmo tempo que a escrita inclui, ela exclui também, né? Assim como a tecnologia. Então, a gente volta a se perguntar, né, se de fato a gente observa essa passagem do sujeito usuário ao sujeito conhecimento nos discursos produzidos pelos alunos nas salas de aula virtual, que contradições atravessam, né, esse discurso dos alunos e como está posta essa relação, né, da inclusão do saber através da rede, que determinações isso produz no suposto, né, sujeito do conhecimento. E como essas questões, né, se estabilizam ou desestabilizam uma determinada representação de escrita. Então, na tentativa de refletir um pouco sobre esses questionamentos, eu vou trazer alguns recortes de postagens de alunos, né, que foram retirados de fóruns de interação na sala de aula virtual para análise, né? E vou dividir aqui esses recortes em dois blocos, né? No primeiro bloco, caramba, muito sensível. Pronto. No primeiro bloco, então, eu tenho 3 sequências discursivas, né? Em que observamos o que? Um atravessamento de dizeres vindo do campo da religião e das relações interpessoais na escrita de si desses alunos. E no segundo bloco, reuni sequências nas quais está presente a relação inclusão-exclusão pela tecnologia nesse processo, né, de produção de conhecimento. Então, aí está essa primeira sequência, né, em que a aluna vai dizer assim: olá, me chamo fulana, tenho 20 anos, moro em Trindade com meus pais, sou solteira, católica, professora de educação infantil, contratada no Jardim 3, amo minha profissão, gosto de ler, passear, ir à igreja sempre que posso, ficar com os amigos e familiares. Tenho muita dificuldade em acessar o ambiente, pois não tenho internet e tenho que estar me deslocando para a Lan House. Mas nada vai me impedir de realizar meus sonhos, me graduar em letras e ser uma professora concursada pelo município da minha cidade. Abraços. E aí, depois que ela termina a postagem, ela cola essa imagem, né, com um dizer bíblico aí: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, né? Eu vou passar a análise dessa sequência e depois eu mostro as outras, né? Então, nesse primeiro bloco de sequências, a gente tem postagens produzidas pelos alunos no fórum de apresentação da disciplina, como resposta ao seguinte chamamento feito pela docente. Esse fórum destina-se à apresentação de todos os participantes dessa disciplina. Cada um deve se apresentar, falando um pouco de si, das expectativas em relação à disciplina, para que possamos nos conhecer melhor e construirmos uma relação colaborativa no decorrer do semestre.
Então, respondendo ao chamado da docente, os alunos falaram, ou melhor, escreveram muito de si e pouco da disciplina. Tomados pela ilusão de controle do dizer e pela evidência da origem dos sentidos, esses sujeitos, ocupando a posição de alunos, imaginaram estar respondendo à expectativa da professora ao produzir a escrita de si. Jogam aí as formações imaginárias, conforme Pechet, em que os sujeitos atribuem cada um a si ao outro uma imagem. Nesse caso, é o imaginário do que é ser professor e ser aluno que estão em jogo, contribuindo para uma determinada também representação de escrita. O falar de si, na projeção feita pelo discurso do professor, remetia ao relato sobre a vida profissional acadêmica desses alunos. No entanto, como nem sempre o efeito leitor projetado no discurso coincide com o leitor real, o gesto de interpretação produzido pelos alunos fez os sentidos deslizarem. Muito mais do que relatar a vida profissional acadêmica, esses alunos produziram relatos sobre as suas vidas pessoais. E nesses relatos, o que nos chama a atenção, sobretudo, é o atravessamento do discurso religioso. Como nos afirma Orlandi, talvez a tomada, e aqui estou citando Orlandi, talvez a tomada em consideração da materialidade do discurso eletrônico possam resultar novos modos de acesso aos sentidos, ao conhecimento, os quais podem ser sempre outros. No entanto, os percursos a esses outros sentidos é que passam por outros modos de circulação e outras conjunturas de significação, que volto a citar Orlandi. Isso talvez explique, então, essa presença do religioso nessas apresentações, uma presença que possivelmente não apareceria se estivéssemos numa sala de aula presencial. Então, nessa primeira sequência, deixa eu voltar aqui. A aluna vai iniciar sua apresentação dizendo a idade, o local onde ela mora, é uma cidade do sertão pernambucano, Trindade, seu estado civil e a religião. Só então vai falar da sua profissão, como se esses elementos da vida pessoal fossem mais importantes do que os da vida profissional, produzir uma escrita de si. Entre suas preferências, afirma que gosta de ir à igreja sempre que pode, que está em posição de paralelismo com outras atividades das quais ela afirma gostar, ler, passear, ficar com os amigos e familiares. Por fim, fala da sua dificuldade de acessar o ambiente. E eu vou retomar essa parte final da sequência no próximo bloco, quando eu vou falar dessa relação da inclusão e exclusão pela tecnologia. E depois da despedida, reforçando esse atravessamento do religioso, a aluna cola essa imagem com o salmo bíblico de Filipenses, essa que eu mostrei já. Então, esse sentido que certamente não apareceria numa apresentação em sala de aula presencial. Nesse caso, as ferramentas propiciadas pelo tecnológico é que permitem a inclusão da imagem, deslocando os sentidos do que se espera de uma apresentação. O sujeito usuário parece que se confunde com o sujeito do conhecimento. É interessante observar ainda, nessa sequência, a oscilação entre o registro da escrita de si da aluna e o registro da escrita bíblica. Pensando nos mecanismos de exclusão e pertencimento que se dão pelos usos da escrita, poderíamos dizer que a escrita bíblica, pelo seu hermetismo, não atinge a todos, enquanto a escrita de si da aluna aproxima-se de um discurso do senso comum. Tais mecanismos aí associados remetem a uma representação de escrita que busca apagar as contradições, a heterogeneidade. Importa, nesse caso, que mesmo ocupando a posição de aluna, foi permitida a ela a reprodução desse dizer bíblico, buscando essa identificação do outro, colegas e professores, não só pela escrita, mas também pela fé. Na segunda sequência, que essa aí, boa tarde, meu nome é fulana, tenho 22 anos, sou católica, casada, moro em Trindade e não tenho filhos. Sou uma pessoa bastante dedicada, gosto de lazeres com os familiares e amigos, estou cursando, o curso de letras. Ela vem falando um pouco e, só para chamar a atenção aqui, estou no primeiro período, trabalho como professora em colégio particular, bem, quero crescer na minha profissão, estou pronta para encarar qualquer que sejam os obstáculos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, em SD2, observamos um funcionamento parecido com a sequência 1, pois a aluna, ao escrever de si, destaca, em primeiro lugar, também a idade, a religião, o estado civil, o fato de não ter filhos, para só depois falar dos estudos e da profissão, e finaliza colocando nas mãos de Deus seu sucesso profissional, ao reproduzir também o dizer bíblico. Curiosamente, também da Epístola de Filipenses, escrita da prisão pelo apóstolo Paulo aos habitantes de Filipos, uma importante cidade do Império Romano, e que faz parte dos livros do Novo Testamento bíblico.
Então, pelo viés da memória discursiva, esse dizer bíblico é atualizado no fio do discurso desse sujeito, né, na sua posição de aluna, ressignificando, né, tanto o dizer bíblico quanto o que se espera de uma apresentação numa disciplina de graduação. Tal dizer, que circula muito socialmente, repetido inúmeras vezes, reproduz a ideologia dominante da Igreja Católica. Somente Deus é quem pode nos fortalecer, né, ofertando-nos tudo o que desejamos. Basta acreditarmos nele e propagar nossa fé. É o que faz a aluna, nesse caso, né, reafirmando sua condição de católica. Em relação à representação da escrita, observamos que ela funciona tentando apagar também as contradições que, no momento, se deixam ver pelo uso excessivo, pela falta de pontuação na postagem, né? Esse funcionamento da escrita remete, portanto, às contradições a que se expõe todo sujeito que se inscreve e escreve na língua. Na tentativa de moldar o seu texto às porções próprias do discurso acadêmico sobre a ilusão de controle dos sentidos, o sujeito é atraído pela própria língua, que deixa ver não só as contradições do sentido, como do próprio sujeito, né? Aí a outra sequência, né? Que essa daí, bom dia, professor e colegas, meu nome é fulana, sou professora de inglês e secretária, moro em Oiricuri, tenho 2 filhas e sou evangélica, né? Passei 12 anos, e aí, por fim, ela fala que ela perdeu a mãe, infelizmente, há poucos dias perdi minha mãe, por isso não tenho entrado na plataforma nessas 2 últimas semanas, mas Deus tem me fortalecido neste momento tão difícil de enfrentar. Desejo a todos um período produtivo, um abraço fraterno e uma semana de bênçãos. E também ela cola uma imagem ao final da sua apresentação, que é essa que aparece aí, né? Então, nessa sequência, essa sequência 13, deslocando um pouco essa ordem, né, das outras 2, em ST3, ela não se apresenta profissionalmente primeiro, mas em seguida afirma ter 2 filhas, né, e ser evangélica. Portanto, mais uma vez a religião comparece, dessa vez não a católica. Quando justifica sua não entrada na plataforma porque perdeu a mãe, Deus é convocado outra vez. Deus tem me fortalecido nesse momento tão difícil de enfrentar. E finaliza desejando a todos, né, uma semana de bênçãos. Ou seja, independente da religião, o mais importante é a fé em Deus, né, naquele que fortalece a todos. Em relação à escrita, algumas marcas, como o mais, o a, né, fraseada, aí comparecem no fio do discurso e denunciam a falha a que todo sujeito está exposto ao escrever. Mais do que isso, remetem à busca da língua ideal, sem falhas nem equívocos, que só produz sentidos transparentes, a qual sedimenta, né, uma determinada representação escrita. O que a gente observa, então, nesse primeiro bloco de sequências é que o dizer da religião comparece como uma regularidade, causando algum estranhamento consideradas as condições de produção em que ele aparece, uma apresentação dos alunos numa disciplina de curso de graduação. A pergunta que fica é, se não fosse a distância, esse atravessamento também aconteceria, né? Por outro lado, também comparece como uma regularidade o fato de, em algumas sequências, os alunos terem, ao se apresentarem pela escrita de si, mencionado em seus dizeres as expectativas em relação à disciplina, né? Quer dizer, em nenhuma das sequências, né, eles mencionam as expectativas em relação às disciplinas, né, que foi o foco solicitado pela docente. Até mencionaram o curso e a instituição, mas silenciaram a disciplina, que é a língua portuguesa frase. Atravessados por uma representação da escrita ideal, interpelados tanto pela formação discursiva acadêmica quanto pela formação discursiva religiosa, esses sujeitos, na posição de aluno, produziram um exercício de poder pela escrita, uma vez que ainda inconscientemente buscaram ser ouvidos, né, legitimados pelo outro, resistindo por um lado ao dizer acadêmico e por outro sujeitando-se ao dizer religioso. E o que lhes possibilitou operar com esse deslocamento é que, antes de estarem na condição de sujeitos do conhecimento, eles são sujeitos usuários da tecnologia, né? E é dessa relação, então, da inclusão e exclusão pela tecnologia, inscrevendo-se nessa condição do sujeito do conhecimento, que eu vou apresentar essas outras sequências. Essa primeira é a parte final da outra sequência, né? Então, eu não vou ler novamente. Aí a outra aqui, boa noite, Rita. Hoje eu percebi uma mudança na plataforma. Recebi as primeiras mensagens que até então estava sem comunicação. Fui inclusive até o CAC, conversei com o Breno pessoalmente. Ele telefonou para a informática, mas a situação não mudou.
Ao abrir o meu e-mail hoje, notei que as mensagens postadas por você no dia 19 estavam lá. Espero que continue melhorando o sistema da plataforma. E essa outra, né, ela diz: olá, professora, não estava tendo acesso à plataforma, só ontem que consegui acessar a disciplina, nem o SIGA constava que estaria matriculada nessa disciplina. Vi que perdi a primeira atividade. Então, a SD4, né, eu estou retomando a parte final da SD1, e aí a aluna, então, depois de declarar-se católica, solteira, etc., fala da sua dificuldade de acessar o ambiente, o que ela justifica com a afirmação de que não possui internet, explicando que acessa a sala de aula em uma lan house. Assim como ela, a gente sabe que outros alunos, né, têm essa mesma condição, eles não têm internet em casa, e fazem o curso indo à lan house. Ou seja, a tecnologia inclui e exclui ao mesmo tempo, pois se o fato de um curso ser à distância deu a essa aluna a possibilidade de cursar o ensino superior, a falta de acesso à rede a exclui por inúmeros motivos, né? Atravessam-se assim, nesse discurso, as contradições próprias da forma sujeito capitalista, que, no entanto, as apaga ao propagar o discurso do acesso ao ensino superior a alunos que não têm oportunidade de cursar uma disciplina, uma graduação presencial. Acesso ao ensino, mas não acesso à internet, ao ambiente. A falta de acesso à internet é mascarada, né, em detrimento do acesso ao ensino, a inscrição na condição de sujeito do conhecimento. Assim, apesar das dificuldades da falta de acesso, o sonho de se graduar em letras e ser uma professora concursada pelo seu município não lhe será negado. Esse é o efeito de sentido que emerge do discurso do capital, ao qual a aluna se submete. E a representação do discurso da escrita também corrobora a produção desses efeitos de evidência. Na outra sequência de 5, né, a aluna relata problemas. Deixa eu colocar aqui. A aluna vai relatar então problemas com a plataforma, diz que foi até o CAC, que houve contato com o pessoal da informática, mas que a situação não mudou. E somente na data da postagem ela havia recebido e-mails, né, mandados há alguns dias pela tutora da disciplina. Mas ela inicia o seu texto afirmando que percebeu uma mudança na plataforma e finaliza dizendo que espera que continue melhorando, né, o sistema. Ou seja, embora inscrita na condição de aluna, aqui tomada como sujeito do conhecimento pela sua condição de usuária, com acesso restrito ao ambiente, ela não consegue discursivizar o seu dizer, dialogar com a tutora, etc. Opera-se, então, mais uma vez, essa relação de inclusão e exclusão pela tecnológica. É interessante notar que o relato dela sobre o fato de ter ido presencialmente ao local onde se situa a coordenação do curso aponta para essa necessidade de suprir a falta do que não funciona na rede, né, no sistema, na plataforma, pela presença física, né, na esperança de que a informática resolvesse o seu problema, né. Acesso duplamente negado. Mas graças à mudança, à inclusão no sistema daquilo que era estável e inacessível, ela pôde discursivizar o seu dizer, colocando-se na condição de sujeito do conhecimento. Por fim, na última sequência, os dois sistemas excluíram a aluna, a plataforma e o SIGA, que é o nosso sistema de gestão acadêmica da universidade, pelo qual os alunos devem ter uma matrícula, e que é conhecido como o sistema inoperante, né, de gestão acadêmica, porque realmente temos muito problema. Então, assim, ela justifica a sua ausência na disciplina, a falta de acesso. O que se observa aqui é uma relação que já está posta nas sequências anteriores entre o sujeito usuário e o sujeito do conhecimento. Para se colocar na condição de sujeito do conhecimento, é preciso que o aluno seja primeiro usuário. Né? É a inclusão, a exclusão pela tecnologia que vemos aí funcionando como efeito ideológico elementar. Então, agora só algumas considerações. Faço algumas considerações para finalizar, né? Então, retomando algumas questões que eu coloquei no início, né, da apresentação, eu não diria que a gente tem uma passagem do sujeito usuário ao sujeito do conhecimento, tampouco que ser usuário é diferente necessariamente de ser sujeito do conhecimento, né? Diria que o aluno do EAD coloca-se, inscreve-se na condição do sujeito do conhecimento, mas não necessariamente ele produz conhecimentos dessa posição. Os seus dizeres, na maioria dos casos, repetem em sentidos já postos no material conteudístico e nas postagens dos professores, não chegando a historicizar, apontando para um funcionamento que é próprio do discurso pedagógico e da escola enquanto instituição. Eu estou afirmando isso porque a gente já, em outros
pesquisas a gente já observou isso, né? Essa questão de como é que eles discursivizam, como o dizer deles está colado ao discurso, né? Reproduz o discurso do material conteudístico, o discurso do professor, enfim. E aí uma das questões agora que eu estou querendo observar é um pouco a questão da autoria também, né? Desses alunos aí nesses ambientes. Então, ser sujeito do conhecimento nos AVAs significa colocar-se nessa condição. E aí se dá o atravessamento do sujeito usuário, já que o aluno não consegue colocar-se, inscrever-se nessa condição, sem que antes lhe seja dado acesso como usuário da internet, da plataforma, do sistema. Então, o sujeito usuário e o sujeito do conhecimento se confundem quando estamos tratando do ensino à distância. Por outro lado, se na condição de sujeito do conhecimento o dizer do aluno não historiciza, enquanto sujeito usuário, o seu dizer opera alguns deslocamentos, sedimentando, colocando em confronto outras relações de força e poder na representação da escrita. Embora a representação da escrita continue trabalhando o apagamento das heterogeneidades e contradições, pelo atravessamento do sujeito usuário, o aluno inscrito nessa posição de sujeito do conhecimento autoriza-se a trazer determinados sentidos para sua escrita, até então não legitimados institucionalmente, como é o caso desse atravessamento do discurso religioso que a gente viu, né? Produz-se assim, então, alguns deslocamentos na representação da escrita, estabilizando, desestabilizando determinados sentidos não autorizados para circular numa sala de aula antes da tecnologia. É isso. Obrigada.